Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo no meu canal do GTV Instagram. Hoje falando sobre um transtorno que chama-se de déficit de atenção com hiperatividade. Os prós, né, e os contra. A pessoa que nasce com esse transtorno já começa desde a tenra infância a ter hiperatividade. É uma criança hiperativa, totalmente não se concentrada, não mantém atenção, é uma criança problemática na escola, é uma criança problemática com amizades, porque ela não presta atenção. No cérebro, isso tudo é uma questão até química. Os neurologistas conseguem até corrigir certo tipo de déficit de atenção com alguns medicamentos, tá? Contribuindo para melhor atenção. Só que isso continua a persistir na idade adulta. O que gera? Vamos, as coisas a favor. Como o cérebro traz as conexões sinápticas muito rápida pela hiperatividade do cérebro, então se mistura ideias com coisas lógicas ao mesmo tempo, e são pessoas que trabalham com o cérebro 24 horas e também ficam exaustas, né? Vamos falar assim, Henry Ford, né? Ele quando lançou o primeiro carro Ford na vida, ele lançou com a série A, B, C, D foi o Fórmula T, né? Porque ele tinha que escrever o número dos carros que eram lançados, porque na época o pessoal usava cavalo, não, cavalo já era o suficiente, né? E na época que ele lançou o T, foi o que deu mais certo, tanto que, porque ele não tinha condições financeiras, ele pôs a cor preta, que era feita pelo carvão, né? E só tinha na cor preta. Foi aí que apareceu a primeira, digamos, concessionária no mundo de automobilística, né? Foi o Henry Ford. E assim, como eu quero falar para vocês, era uma pessoa que era extremamente hiperativa. Então, as ideias se cruzavam com seus pensamentos e assim sucessivamente. Se ele não pusesse em ordem o que ele ia fazer primeiro, ele simplesmente se desconcentrava. E isso é comum também em muitos CEOs de empresas, muitos gerentes empresariais, muitas pessoas que têm hiperatividade, às vezes têm insônia totalmente gerada pela hiperatividade cerebral. Pensamentos que já estão a 1000 quilômetros-luz. Uma criança com hiperatividade é uma criança que não para quieta, uma criança que todo mundo fala que é problemática. Ela traz problemas, sim, vai ter problemas de convívio social, tá? Vai ter problema de relacionamento, vai ter problemas de relacionamento familiar, vai ter problemas de relacionamentos em namoro, vai ter problemas de relacionamentos com o casamento, vai ter problemas o tempo inteiro, porque ninguém funciona com o cérebro que essa pessoa tem. Então, tudo para aquela pessoa, não tem paciência. Tudo é descartável, porque ela pensa 1000 anos-luz. Então, esse sofrimento é muito grande, porque ele começa a ter uma baixa autoestima. E isso faz com que ele pense que as pessoas não aceitam o jeito dele ser. E ele não é capaz também de aceitar que tem um problema que pode ser resolvido de maneira neurológica, sem impedir a capacidade mental dele, de a transmissão sináptica ser muito rápida. Isso não impede a inteligência, muito pelo contrário. São pessoas extremamente revolucionárias, muito criativas, transformadoras. E então, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma coisa muito comum. A gente fica pensando que não é e não é comum. E são pessoas que têm um QI até um pouco mais elevado do que o comum, o que as torna justamente pessoas extremadamente revolucionárias, criativas, que dá soluções para situações, e em determinadas épocas da vida delas, elas tanto vivem para o trabalho que esquecem da vida própria, porque o pensamento está mais acelerado aquilo que ele tem primeiro em função. Então, por isso que os relacionamentos interpessoais ficam do lado de fora. É difícil se relacionar com uma pessoa que tem esse transtorno, é muito difícil. Se a pessoa não tiver paciência, qualidade de paciência, porque não é uma paciência comum, as pessoas acabam falando assim, não é recíproco, não me ama do jeito que eu acho que ele me ama, ou eu não me ama do jeito que ela me ama, ela só pensa em trabalho, ela só pensa... Justamente por isso, por causa que tem esse transtorno. Não é fácil de ser detectado, tá? Normalmente quem detecta desde o começo da infância, são os professores que são qualificados e pedagogos para justamente detectar esse tipo de patologia. Mas, como eu falo patologia, porque ele também acarreta grandes problemas, tá? Tanto para o ser humano, porque tem uma qualidade de sono muito ruim,
que isso também vai vir a dar problemas no futuro, e essa atividade cerebral, que pode até também no futuro dar problemas de ordem cerebral. O que eu sugiro para vocês que têm parente com transtorno como é que chama, de déficit de atenção e hiperatividade, é vocês consultarem um neurologista ou um psiquiatra para acalmar, para dar um ansiolítico para a pessoa se acalmar, às vezes um pouco, porque ela chega até a agredir as outras que estão perto com palavras, porque eles estão pensando em uma coisa, você está conversando com a pessoa, daqui a pouco ela sai com outro assunto e te responde de maneira completamente fora do sistema. Então você fala, puxa, não prestou atenção nem no que eu falei. Então não é da pessoa isso. Isso gera muito conflito entre relacionamentos, principalmente, porque você fala, você não prestou atenção no que eu disse? E a pessoa responde, porque estava pensando em outra coisa, ela não consegue manter a atenção. É isso que é importante vocês relatarem, caso vocês tiverem familiares, cônjuges, namorados, primos, alguém que esteja com esse problema, tratar, porque é tratável, gente. O grande coisa que eles têm a favor é esse alto índice de criatividade, são pessoas extremamente criativas, e são pessoas que são muito produtivas no trabalho, tão produtivas que elas simplesmente vivem e se alimentam de trabalho o tempo inteiro, deixando a vida particular para trás, assim, os relacionamentos interpessoais com irmãos, parentes, amigos, etc, etc. A pessoa vive tão centrada naquilo lá que completamente os relacionamentos desaparecem. E ninguém tem paciência com esse tipo de pessoa. É muito comum o cônjuge relatar que não tem paciência, que quando a mulher fala, porque às vezes a mulher também é tão comum em homens quanto mulheres. Há estudos que crianças que nasceram com hiperatividade foram feitas com aquele fósforo, né? Que antigamente o pessoal, quando o bebê não saía, abria com um mecanismo. Então há uma compressão do cérebro. Isso gera o quê? A hiperatividade, às vezes uma compressão errada do cérebro na hora do parto pode gerar uma hiperatividade. Como também pode ser fator genético. Então, tem várias histórias, e a gente não pode descartar nada na história de vida pregressa desse paciente, porque ele precisa ser atendido. Ele costuma gerar muita, mas muita ansiedade. Se diz controlado, mas não é. Essa é uma coisa que ele tenta se convencer, mas não é. E normalmente são pessoas que não vão no consultório, quem sofre são as pessoas que estão convivendo com essa pessoa. Transtorno de hiperatividade cerebral é muito, difícil de se relacionar. É uma pessoa difícil mesmo. Pode ter bastantes amigos, mas assim, bem distantes. As pessoas não têm muito contato com essas pessoas porque são pessoas problemáticas de amizade. Assim, de amizade, consecutivamente familiar e possivelmente interpessoal e de relacionamento amoroso também. Espero poder ter ajudado. Qualquer coisa, entre no direct e eu posso dar um aconselhamento a quem precisar de um neurologista na minha região, daqueles que eu conheço, que possa fazer esse tratamento, tá ok? Fiquem com Deus, obrigada.